Fim de uma era. O time da Rússia tem acerto com o Flamengo e está a detalhes de acertar e levar o craque. Isso mesmo. Jorginho e Danilo, qual a real situação? Neymar, o Flamengo está despistando a torcida na contratação do Neymar, já teria um acordo encaminhado aí. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve. Por que se inscrever no Abençoado Fla? Porque aqui você vai ficar por dentro das notícias e vai contribuir para a maior comunidade rubro-negra fora do Rio de Janeiro. Tamo junto? Então clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo a partir de amanhã. Amanhã, jornada dupla, hein? Flamengo 5 horas, depois às 21 horas, Flamengo de novo no Cariocão. Isso mesmo. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Léo Pereira já desembarcou no Brasil, teve problemas familiares aí, né? Morte, é uma coisa muito triste. Apesar da gente saber que todo mundo um dia vai morrer um dia e que Deus tem prazer na morte do justo, mas é difícil conformar com a morte. E ele tinha um primo aí muito próximo, morreu, então o Flamengo liberou ele. E com isso aí, o Flamengo expôs o grande problema que o Flamengo vai ter na temporada. Qual que é? Exatamente, zagueiro. O Flamengo perdeu o Léo Pereira por um motivo aí, né? Complicado, motivo, uma tragédia, não teve como. Porém, meus amigos, pensa bem. O Flamengo teve que correr às pressas, levar o Cleiton para os Estados Unidos, ainda levou mais um menino da base, do Sub-20, e o outro também para a volância. Ou seja, a dificuldade que a gente já está tendo com um pré-jogo, um jogo de pré-temporada, um jogo amistoso, que não é oficial. Imagina, a partir desse próximo domingo agora, o Flamengo volta para o Rio no dia 20 e depois aí tem a sequência com o time profissional. Então, a partir de agora, Carioca, depois tem aí final da Supercopa contra o Botafogo, que eu vou trazer uma polêmica também da final do Supercopa, calma aí. Depois tem Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Super Mundial. Então o Flamengo já está tendo problema quando está só numa competição e ainda nem colocou o time principal. Imagina quando começar para valer. Então o Flamengo tem que reforçar. E falando em reforço, a gente fala de Jorginho, de Danilo e Neymar. Sobre o Neymar, há quem crave que o Flamengo está despistando. O Flamengo tem sim expectativa de fechar com o Neymar, porque ele está fácil, está dando sopa lá na Arábia. Seria chegar lá, né? Ele chegar lá, contactar os árabes, falar com ele que a Topa rescindiu o contrato. Para os árabes seria uma excelente notícia, porque ia economizar uma grana com o Neymar. E no Flamengo, o Neymar chegaria, né, com essa questão midiática, trazendo mais patrocínios e mais visibilidade mundial. Já que o Flamengo vai disputar o Super Mundial, isso aí cairia como uma luva. Por outro lado, tem a questão física. Neymar não consegue entrar em forma. Nos últimos 2 anos aí, tempo que ele teve lá no Al Hilal, já vai para 2 anos, disputou apenas 7 partidas. Das 7 partidas, jogou 4 como titular, fez 2 gols apenas. Ou melhor, fez 4 gols e 2 assistências apenas. Então é um número muito baixo. Jorge Jesus, que é um baita técnico, já abre mão do jogador para poder comprar e, né, escrever outro jogador para ele não ficar ocupando espaço. Então o Jorge Jesus já deu a volta para ele sair. Neymar, por sua vez, já cravou sua vaga no Flamengo. Ele falou de coração, de que é a fim de jogar no Flamengo, falou tudo isso aí com o Romário lá no podcast do Baixinho. Então a situação é essa. No caso do Neymar, parece aí, né, muita gente crava que o Flamengo não tem interesse nenhum nele por causa das questões físicas e financeiras. Outros falam que o Flamengo está despistando. Já na questão do Danilo, o Napoli, que estava negociando para contratar o Danilo, falei disso mais cedo, estou repetindo aqui por causa das perguntas que fizeram. Então o Napoli desiste aí de Danilo de vez, porque o Napoli já tem outro jogador em mira e já está praticamente com negociação avançada. E por sua vez, a Juventus pretende liberar o jogador agora. Ela não quer insistir em manter o jogador até o meio do ano por causa das questões salariais. Lá na Juventus, ele ganha aproximadamente 2,5 milhões de reais. Então, para ele vir para o Flamengo, teria que abrir mão também desse salário altíssimo. E o tempo de contrato o Flamengo já colocou na mesa, seria 3 anos. Mas não há negociação entre Flamengo e Danilo. Essa é a questão. O Flamengo sonda e aguarda o posicionamento do Danilo. Assim que o Danilo falar que resolveu sair realmente da Itália, não vai jogar mais na Europa e quer voltar para o Brasil, o Flamengo vai entrar com uma proposta. Até agora, Felipe Luiz ligou e conversou com o jogador. O Alexandre liga constantemente, claro, não para falar só de Flamengo, mas também fala. Eles são amigos, conversam, coisa e tal.
E nessas conversas aí, o Alexandre já explicou para ele como é que é a situação no Flamengo, o quanto ele está feliz no Mengão, e que se ele vier, ele vai ser bem quisto aqui, que a torcida vai abraçar e vai apoiar. Então tem toda essa questão envolvendo aí. Mas até então não há negociação entre Flamengo e Danilo e Juventus. Não há negociação. Mas com o Jorginho, sim, existe uma negociação. O Flamengo já colocou uma proposta na mesa do Jorginho, também com o tempo de contrato de 3 anos. Lembrando que o Jorginho e o Danilo têm a mesma idade, 33 anos. Então é um contrato assim, de risco. Mas o Flamengo botou na mesa do Jorginho, porque o Jorginho tem um histórico de lesão muito baixo. Em toda a sua carreira, ele perdeu apenas 17 dias por causa de lesão. É um recorde entre os jogadores. Há jogador aqui no Brasil que não joga 10 partidas sem se lesionar. O próprio Neymar mesmo está 2 anos quase aí sem jogar, mais por causa de lesões. Ou seja, então o Jorginho tem esse trunfo aí, apesar da idade. E um detalhe que está pegando aí, ele convencer a família dele a vir morar no Brasil, largar a Itália e vir morar no Brasil. Outro detalhe seria o Arsenal liberar. Por quê? Porque o Arsenal disputa várias competições importantes. O Jorginho não é titular, mas ele está sempre revezando titularidade com reserva. Um jogador importante na equipe, apesar de não ser titular absoluto. E o Arsenal dificilmente toparia liberá-lo sem custos. E o Flamengo não quer colocar dinheiro na contratação de jogador. O Flamengo quer fazer o seguinte: mercado da bola. Teve oportunidade ali, o jogador está dando sopa, o Flamengo vai e abraça. Danilo, sem custo, pega e abraça, um baita jogador. Jorginho, sem custo, o Flamengo vai e abraça, baita jogador. Mas por outro lado, já sabe que vai bater nos entraves aí, por quê? Porque os times, principalmente o Arsenal, não vai querer liberar o jogador sem custo, porque o Arsenal ainda conta com o jogador, e o jogador tem mercado na Europa. Mas o Flamengo já chegou a um acordo com o tempo de contrato. O Jorginho adorou, amou o tempo de contrato. Questões salariais que estão pegando, porque o Jorginho ganha na faixa de 3.800.000 por mês na Europa, no Arsenal, na Inglaterra. Para ele vir para o Brasil, o Flamengo tenta aí algo na casa de 1,5 milhão. Olha só, é menos que a metade que ele ganha hoje. Então o jogador teria que abrir mão de um salário astronômico lá, para vir ganhar menos aqui. A favor tem o tempo, que ele teria 3 anos de contrato, e no Arsenal ele só tem contrato até o meio do ano, mas dizem que o Arsenal é o maior concorrente do Flamengo hoje. Por quê? Porque o Arsenal quer renovar por mais um ano. Então, galera, tá difícil a negociação aí, mas fique inscrito, porque a qualquer momento posso trazer novidades aí. Então, inscreve aí, taca o dedo no like e se inscreve. Falando aí de mercado da bola, o Flamengo está praticamente perdendo um jogador aí, jogador promissor, que todo mundo fala que vai ser um futuro craque, tem muitas qualidades. Ano passado, ele chegou a mostrar alguma coisa durante a parada da data FIFA ali na Copa América. Foi um dos jogadores mais importantes, na era do Tite ainda. É o Lohan, meio atacante. Hoje ele tem hora que ele joga de ponta e tem hora que ele joga até de falso 9. Mas é um meio atacante que era para ser o substituto de Arrascaeta e o Flamengo vai precisar. Porém, tá mal aí no Carioca. Parece que tá fora de forma. Mesmo ele tendo começado a entrar em forma antes do jogador, preparo físico antes dos outros jogadores, ele está fora de forma. Hoje, o CSKA da Rússia já fez a primeira sinalização, primeira proposta, por 70% do direito do jogador. O CSKA botou 4 milhões de euros. O Flamengo já respondeu, falou que não basta. Ali na base da educação, não deu nem muita atenção. Segunda proposta sinalizada pelos russos, 5 milhões de euros por 70% do jogador, e o Flamengo novamente recusou, disse tchau e obrigado. Eles insistiram para saber como o Flamengo, por quanto o Flamengo aceitaria negociar. E o Flamengo, por sua vez, o que fez? Foi lá e falou 10 milhões de euros por 70% do valor do jogador. Se aceitar, bem. Se não quiser, amém. Mas por que o Flamengo está pedindo 10 milhões de euros? Porque 30% do jogador ainda é do seu clube anterior, que eu não me recordo agora. Mas o Flamengo estuda e vender sim o Lohan. E se vender, vai abrir um espaço também na folha salarial. O Lohan ganha na faixa de 600 mil. Abrir mais um espaço na folha salarial. E ainda entraria 10 milhões de euros. 7 milhões, porque 30% é do clube anterior dele. Então o Flamengo está tentando fazer esse negócio aí, mas só aceita vender se eles dobrarem o valor. Até agora os russos não respondeu, pode ser que responda ainda hoje, pode ser que responda amanhã, e eu volto com novidades aí. Tamo junto? Galera, falando do jogo da Supercopa, temos uma notícia aqui que não é das melhores. O que acontece? O jogo vai ser lá em Belém do Pará, no Mangueirão, certo? O Flamengo e o Botafogo seriam os responsáveis por vender o ingresso.
Porém, a CBF aí, que é uma péssima gestora, diga-se de passagem, está organizando isso aí. Só que até agora não tem valor do ingresso, não tem o início da venda. E lembrando, o jogo é menos daqui a 10 dias, né? Hoje é dia 19, hoje é dia 18. Aí você coloca aí dia 2, dá 14 dias mais ou menos, 14, 15 dias. Ou seja, menos de 15 dias é o jogo Flamengo e Botafogo pela Supercopa, né, do Brasil. E o que acontece? Não venderam nem ingresso ainda, não sabe como vai vender, não sabe se os clubes vão vender, então está uma desorganização total. Única coisa concreta que eles têm, uma baita novidade aí, principalmente para quem é maranhense aí, né? Quem é do Belém do Pará, Joelma será a grande atração do intervalo da final da Supercopa entre Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 2 de fevereiro, às 17 horas. Informação do Coluna do Fine. Então, Flamengo e Botafogo não sabem quantos ingressos vão ser vendidos, nem quando, não sabem de nada. Ninguém sabe de nada, nem a CBF sabe explicar. Então, é uma vergonha aí que está acontecendo. Entre tudo o que podia acontecer, está acontecendo mais isso aí. Mas como a gente já falou aí de Jorginho, Danilo, Lohan, Neymar, a gente agora tem que falar do Arrascaeta, né? Arrascaeta desfalca o Flamengo, deve desfalcar o Flamengo até meados de fevereiro, também no Carioca. Se jogar, vai jogar partida contra o Botafogo, se jogar, porque até então é dúvida. O que acontece? Em dezembro, logo a Copa do Brasil, ele começou a ser ausentado do Flamengo para fazer uma cirurgia no joelho, uma raspagem, cirurgia até simples, considerada simples. Depois disso, ele entrou em período de tratamento, se recuperou, já está fazendo treinamentos com bola, já está jogando em campo, participa aí dos treinos, dos jogos, dos treinos, porém, ele mesmo disse que não está 100% para começar a jogar. E que no ano passado, se a diretoria tivesse ouvido ele, teria poupado muitas lesões, né? Teria reduzido muitas lesões dele. Por quê? Porque ele não estava 100% e eles forçaram. Esse ano a diretoria ouviu, então ele está fora do primeiro jogo aí, que será aí amanhã dele, né? Junto com a delegação oficial do Flamengo aí, pelo amistoso contra o São Paulo. E também provavelmente pelos outros jogos aí do Campeonato Carioca. Então é isso aí. A Arrascaeta vai desfalcar, mas o grande problema não é nem esse. É quem será o substituto de Arrascaeta. Porque hoje a gente não tem um meia armador com as qualidades do Arrascaeta. Felipe Luiz pensa em usar o Carlos Alcaraz, que ainda não conseguiu mostrar que veio. Mas agora teve tempo de descanso, pré-temporada, e deve jogar um pouco mais. Pode usar também o Gerson na posição como já usou. E o outro jogador que o Flamengo usava constantemente era o Lohan, que nem lá nos Estados Unidos está. Então, o Felipe Luiz tem essa dúvida aí e o Flamengo tem esse problema. Até hoje a gente não tem um substituto para de Arrascaeta. E nem falam em contratar. Então, o que vocês acham disso? É complicado, né? Mas é verdade. Abençoado Fla. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto. Valeu, amigos.